Apresentamos Boa Nova, um podcast do GRESG com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Olá, meus amigos, minhas amigas, que estão aqui conosco no livro Boa Nova. Nós estamos no capítulo 24, A Ilusão do Discípulo. Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto o olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo cheio de Deus, o povo eleito de Deus? Mas, replicou interpelado, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e ativo. Israel, retrucou o filho de Zebedeu. Tiago, de olhar sereno, sempre teve a oportunidade de revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando seu reino sobre os corações e nas almas. Judas sorriu algo irônico e acrescentou, mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos interesse e atenção dos homens poderosos? E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, mas prosseguiu. Não concordo com os princípios de inação e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino. Acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte. Mas não observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Jesus, porém, já nos esclareceu, obtemperou Tiago com brandura, que o seu reino não é deste mundo. Imprimindo os olhos inquietos, um fulgor estranho, o discípulo impaciente revidou com energia. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia,
impor a figura do Messias às autoridades da corte providencial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam, razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que nossas posições de superioridade sejam reconhecidas em tempo oportuno. Recordo-me, entretanto, de que o Messias nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. E Judas falou, né? Não podemos levar em conta esses excessos de teoria, interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância para imprimirmos nosso movimento às ideias do Messias. Prezados amigos, prezadas irmãs, antes de lermos aqui o que disse Tiago, né, para Judas, eu queria fazer um comentário. Nós temos que nos cuidar muito, porque tem pessoas, como Judas, que querem ser maiores do que a própria essência do Espiritismo. Acham que Kardec está ultrapassado e que eles precisam interferir. Foi o que Judas fez aqui. Então Jesus só tinha do lado dele leproso, cego, pessoas andarilhas, prostitutas. Como é que ele estabeleceu um reino aqui com esse pessoal? Então ele, Judas, iria procurar os grandes, altos representantes, né, como ele coloca, para estabelecer, né, um movimento qualquer. Ele falou homens de importância. Então, muito cuidado com isso, sabe? Porque para a gente não atrapalhar e não trair o Espiritismo. Estou sendo muito grave e muito sincero. Cuidemos para não trairmos o Espiritismo como Judas, nas suas ideias, nos seus ideais de querer ser maior e melhor, traiu Jesus. Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência. Vê lá o que fazes. Socorres-te dos poderes transitórios do mundo sem um motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu. E seria um sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. E, além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus, e ele sabe melhor qual é o caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o Mestre representa. De novo, nós afirmamos, meus amigos, minhas amigas, o Espiritismo precisa de homens sábios, sérios e comprometidos com ele. Senão a gente vai querer ser superior a toda a espiritualidade que nos trouxe o Espiritismo. E Judas quis ser superior a Jesus. E o resultado vocês sabem. Cuidemos que nós estamos trabalhando e exercendo uma atitude ou atitudes dentro de um movimento espírita cujo tema central é o Espiritismo e que veio da espiritualidade superior. É a mesma possibilidade de refletirmos. Judas quis ser maior que Jesus, muito embora Tiago tenha conversado com ele.
E quantos de nós queremos ser superior ou superiores ao codificador? Então Judas ficou silencioso e aflito. No firmamento, os derradeiros raios do sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Sem embargo, das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que enxergasse nas mãos todos os poderes. Eu quero colocar para vocês que aqui, quando Humberto de Campos fala, do cristianismo, estando se referindo, também lá aos apóstolos, que ainda não existia essa palavra cristão e nem cristianismo, Humberto traz para nós uma reflexão sobre o grande movimento que se estabeleceria na Terra e até hoje, e será o grande movimento transformador do futuro. Então ali já existia a semente dessa palavra e desse movimento chamado cristianismo. Israel não esperava um Messias que enxergasse nas mãos todos os poderes, valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Olha que perigo de Judas, gente? Ele seria o grande emissário do movimento renovador. Não é o que a gente está vendo hoje? Não é que nós vimos aí ao longo dos séculos? Pessoas querendo ser superiores, tomar as rédeas do poder religioso do mundo? Aqui não pode acontecer no espiritismo mesmo, não. Combatamos isso. Quando a gente vê alguém querendo ser superior ao codificador e à codificação, precisa que a gente converse seriamente e não dê guarida e nem publicidade a isso. Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução dos seus sombrios desígnios. À madrugada o encontrou decidido, na embriaguez dos seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividades dos companheiros. Eis aí o perigo, gente? Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria suas ambições aparentemente justas com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com o que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e portadores prestigiosos. Que ideia que Judas teve, gente? Seria ele, então, o grande condutor agora. E Jesus seria, digamos, uma figura simbólica que ele usaria como recurso espiritual para o seu intento, ou seus intentos. Isso é ilusão. Nós estamos muito distantes de sermos condutores de Jesus. Muitas pessoas querem ser condutores de Jesus, do seu modo. E não é bem assim. O mestre, a seu ver, era demasiado humilde e generoso para vencer sozinho entre a maldade e a violência. Você vê que quando a gente está numa ideia dessa, a gente fica cego. A gente fica sem ter noção do que está além das nossas intenções e da nossa pequenez perante aquilo que a gente quer dominar. É como se eu quisesse puxar um caminhão de toneladas de peso, enquanto eu não puxo nem um carrinho de rodas. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente
demandou o centro da cidade e após horas era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Aí ele se misturou, né, gente? Se misturou lá com o povo da maldade. Eis o perigo. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. Então ele seria o grande nome do cristianismo. No futuro, como o nosso atual, então a gente teria Jesus e Judas, ou Judas e Jesus. Essa era a intenção de Judas. Qual é a minha intenção com relação ao movimento espírita? De ser um servo ou de ser um líder aclamado pelos séculos futuros? Eu, particularmente, quero ser só um servo, porque eu não imagino o quanto eu já prejudiquei o movimento espírita com as minhas fraquezas, com as minhas leviandades e com as minhas ignorâncias. Cuidemos do futuro, minha gente. Há pessoas que fazem hoje, esquecem na repercussão futura dos seus atos. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz. A cruz da ignomínia, sob vilipêndio e flagelações. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve um máximo de perdão para seus algozes. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariotes se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Em vão, recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobração, silenciosa e dolorida. Já havia escoado a hora sexta em que o mestre expirara na cruz, implorando perdão para os seus verdugos. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados da vida. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos, junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento, trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu vilipendiado e esquecido. Mas sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém pode ir ao Pai, senão por mim. Ninguém entenderá o Espiritismo, senão pela codificação. Que a gente possa perceber isso, para não sermos, na atualidade, outros Judas Iscariotes.